para 10 horas da noite. E eu percebo que nesse horário as pessoas já podem chegar em casa, já podem chegar do seu compromisso e não perder aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que Deus abençoe a todos que já chegaram nessa live, o irmão Paulo, a irmã Sueli, a Josilene, o Luciano, Josiara, Josiane, a minha esposa que também está conectado aí conosco. Eu preciso que nesta noite você possa convidar mais um para ouvir essa live. Porque essa palavra aqui que eu recebi do Senhor é uma palavra muito rica dos nossos entendimentos. A Lidiane Pereira acabou de entrar aí. Cadê, Lidiane? O nosso missionário Alcione, ele falou que ia entrar comigo hoje nessa live, mas eu acho que ainda não chegou. E eu preciso que você convida mais pessoas. Essa palavra é rica. Eu quero falar de uma palavra a qual na cabeça de muitas pessoas criam muitas dúvidas. Mas eu recebi do Senhor isso mesmo que eu quero compartilhar. Essa palavra que está no livro do profeta messiânico, que é o profeta Isaías. No capítulo de número 38 e no versículo 5. Eu só quero ler esse versículo que diz assim a palavra do Senhor. O 4 e o 5, para entendermos melhores aqui, ó. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vidas. Oh, maravilhas! Que palavra rica para a nossa vida. Essa palavra aqui é digna de toda a aceitação. Não saia dessa live, porque Deus ele vai falar contigo nesta noite. Olha que palavra rica. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Quem era Isaías? Isaías era o profeta. O mesmo profeta que outrora entrou naquele palácio para dizer para Ezequias colocar a casa em ordem, porque ele iria morrer e não iria viver. O mesmo profeta que falou a sentença de morte para a vida daquele homem, foi o mesmo profeta que voltou lá no mesmo palácio e disse para Ezequias que Deus tinha ouvido a oração dele. Oh, aleluias! Talvez você ainda não conseguiu entender, mas eu quero ser bem sucinto nesta noite em dizer para você que o mesmo que hoje está falhando para você, o mesmo que hoje está olhando para esse cenário que você está vivendo e estão dizendo isso, aquilo, estão proferindo coisas ao seu respeito que não é verdade, é o mesmo que vão voltar e vão dizer para você
que Deus ouviu a sua oração. Aleluias. Perceba que a Bíblia diz que Ezequias, ele adoece de uma enfermidade. E nós vejamos que a enfermidade de Ezequias, a Bíblia não fala muito sobre essa enfermidade. Só que segundo a história, os historiadores relatam que de fato a enfermidade de Ezequias era sim uma enfermidade para a morte. Ou seja, a enfermidade que Ezequias estava era uma enfermidade que levaria ele poucos dias a morrer. E se nós trazermos para o dia de hoje, nós vamos perceber que Ezequias poderia estar com enfermidade como a enfermidade de um câncer. Pois para a medicina, um câncer não teria, como eu posso dizer, não teria cura para aquela enfermidade. Eu acho que o Alcione acabou de entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Então o que acontece? Entenda, aquela enfermidade de Ezequias seria de fato uma enfermidade que levaria ele à morte. E como era de costume, todos, antes da sua morte, fazer o quê? Colocar a sua casa em ordem. Então o que acontece? Ele se encontra enfermo. O que acontece? Deus envia o profeta até a sua casa, por que não dizer o seu palácio, e dizer para ele: coloca a sua casa em ordem. A palavra aqui, colocar a casa em ordem, não quer dizer que Ezequias vivia uma vida de pecado. Não. A enfermidade dele era para morte. Mas sabe como o nosso dever é sempre estar preparado para todas as situações da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. E aí o que acontece com Ezequias? Ele recebe a palavra de Deus. E ele analisa e vê que, de fato, a sua enfermidade era para a morte. E aí ele faz o quê? Ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. Ele começa a falar com Deus. Ele começa a falar: Senhor, lembra-te, peço, Senhor, de quando eu andei na sua presença, fiz o que era reto. Quando o Senhor me ordenava ir, eu ia. Eu fazia a tua vontade, Senhor.
E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar. Sabe por quê? Porque às vezes em ti falta palavras. Às vezes na situação que você está vivendo, está faltando o quê? Palavra. Está faltando palavra, como diz aquele louvor de Lauriette. Ainda que, Senhor, para te servir, eu tenho que chorar. Porque o servir é doloroso. E Deus tem olhado para a sua vida e tem percebido o quanto tem sido difícil para você. E naquele momento que Ezequias para de orar, ele para de falar, é porque automaticamente faltou nele palavras. E ele fez o quê? Ele chorou. Está faltando em você palavras, chora. Está faltando em palavras para você expressar, chora. Porque o seu choro é resposta de Deus vai vir. O seu choro é como se fosse, como é, na bem verdade, um pedido de Deus para a sua vida. É um pedido de socorro. E quando Ezequias ele chora, o que acontece? Ezequias, ele recebe aquela profecia, automaticamente assim, olha, tu morrerás e não vai viver não. Ele ora e começa a chorar. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. E eu já sei que você está sendo tocado pelo Senhor. E essa palavra é para você mesmo que Deus está falando contigo. Deus sabe que a luta tem sido grande. A dor de ver o seu filho enfermo. A dor de ver a luta, as adversidades da sua vida. E Deus está falando, não está aguentando falar, não? Chora. Chora. Ezequias não teve mais palavra. Porque a sentença já estava batida. E a sentença aqui não vinha do homem, mas vinha de Deus. Tu morrerás e não viverás. Ele chorou, irmão. Ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, o mesmo Deus que declarou a sentença para ele, que falou que ele iria morrer e não viverás, foi o mesmo Deus. Aleluia! Foi o mesmo Deus que falou para o profeta, volta lá. Aleluia! Deus está mandando a resposta hoje na sua casa. Você está achando que na situação que você está vivendo vai ficar desse jeito. Mas Deus está falando, se você me pedir, se tu orares, eu vou mandar a resposta aí. Você crê que hoje a resposta chega para sua casa? Você crê? Você crê que hoje a resposta de Deus chega para a sua vida? Oh, aleluia! Seja tocado por Deus aí agora. Deus está vendo essa lágrima que está rolando aí, no canto do seu rosto, seus olhos. Deus está vendo esta preocupação que está te tirando o seu sono. Essa vontade de vencer. Essa vontade de tomar posse desta vitória. Mas Deus está falando contigo que é impossível para o homem,
Não é impossível para mim. Creia, creia. A resposta de Deus está aqui, ó. Está aqui. A resposta que você precisa está na palavra. Não está vindo do homem, porque o homem não tem nada para te oferecer. Não está vindo da mulher, porque a mulher não tem nada para te oferecer. Mas Deus tem. A resposta para a vida de Ezequias não estava no homem, estava em Deus. E Deus fez o quê? Mandou a resposta para ele. Falou para Isaías, volta lá, meu filho. Volta lá. E diga para ele que eu ouvi as suas orações. Aleluias. Volta lá. Aleluias. E diga para o irmão Paulo que eu ouvi as suas orações. Vai lá e diga para Josiara que eu ouvi as orações dela. Diga para Josilene que eu ouvi as orações. Diga para o Luciano. Diga para o Marcelo. Diga para Josiane. Diga para eles que estão me ouvindo nessa live que eu ouvi as suas orações. E não tem nada mais gratificante do homem, para o homem, para a mulher, é quando nós temos a certeza que as nossas orações foram ouvidas. É um sentimento maravilhoso, né? Você saber que a sua oração foi ouvida. Quando eu oro, eu recebo a resposta da minha oração, eu me sinto naquela sensação de que como eu estou voando. Sabe aquela sensação? Eita maravilha, Deus ouviu. Deus ouviu. Nossa, é uma sensação maravilhosa. Imagina a sensação de Ezequias. Oh, aleluia. Parece que eu estou até vendo a reação dele. Quando o mesmo profeta que deu a sentença voltou e disse assim, olha, homem, Deus está falando contigo. Que eu ouvi as tuas orações. Oh, aleluia. Eu ouvi as tuas orações. Eu ouvi as tuas lágrimas. E digo para você assim, olha, e eis que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Olha, quando a nossa oração ela é ouvida, é um sentimento muito alegre. E eu quero dizer para você, olhando para os seus olhos, se prepara que a alegria vai chegar. Eu vejo pessoas que estão me ouvindo essa live. Pessoas que Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Deus ouviu a sua oração. E Deus está falando contigo, enxuga os teus olhos, enxuga as tuas lágrimas. Levanta. Porque Deus ouviu a sua oração. Aquilo que você está achando que é o fim, Deus está fazendo o começo. Creia somente.